Mas antes, nós vamos falar de algo, né? O Haddad saiu ontem do Ministério, chegou o Dario Durigan, que é pensar um pouco qual é o legado, o que fica dessa gestão de Haddad no Ministério da Fazenda. Acho que é um balanço importante a ser feito com ela, nossa queridíssima, tem uma legião de fãs aqui, Denise, já vai chegando, o pessoal já começa a gritar aqui, parece o Jones entrando lá no auditório lá em Vitória, no Espírito Santo, né? O pessoal já fica muito agitado mesmo. Vai lá. Olá, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom Muito dia. bom falar com você. Delícia, Deixa ótimo. eu ajeitar aqui a imagem no celular. Bom dia, falar com você, falar com todos os que estão acompanhando junto com você aqui, Mauro. É um prazer imenso falar com a esquerda radical, com a esquerda legítima, com a esquerda raiz, né, conversar sobre esses assuntos importantíssimos do rumo do país. É um prazer. Antes de começar, registrando aqui, né? A Eliane Ribeiro, Denise me deixa feliz e triste ao mesmo tempo. O Red Orc, salve Denise, o Spig já grita, a mulher, o Mizaru, bom dia, a Cristine, bom dia, Diva, o João Vitor, Denise maravilhosa, o Rafa Sampa, bom dia, professore, a Lloyd Galdino, Denise, bom dia, a Denise Gentil Gatona, tá aí, super Denise, não dá outra. Realmente você é um sucesso total aqui e merecidamente, né? Você nos orienta demais nos temas da economia e a gente combinou então que você apresentaria para nós um primeiro balanço, porque isso são coisas que vão se fazendo também ao longo do tempo, né? Mas a quente, o primeiro balanço do que foi esse período Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Mauro, eu ansiava muito por esse momento da gente comentar o que foi o legado Haddad, né? Quem foi o Haddad dentro do governo, quais foram as influências que ele teve. E o Haddad se mostrou nas entrevistas, né, um pensador da esquerda heterodoxa petista que trabalha com Marx, porque ele escreve a respeito disso, né, que usa o marxismo como ferramenta analítica, mas que ele não adere ao marxismo, não é? Ele não adere claramente do ponto de vista como ele diz, dogmático, certo? Ele politicamente é um reformista dentro do capitalismo. É como você disse antes, eu estava te ouvindo desde 7h30, ele é um cara que, como é os ruspianos, né? Que eles são marxistas lá na ciência, na teoria, mas quando eles vão para o governo, a prática deles é completamente alinhada com o conservadorismo que está vigente, né? Com o status quo. Eu considero que não basta ter um discurso ideológico, né? Que para avaliar o Haddad é a prática concreta dele que revela qual é o conteúdo real da posição política dele. Se a prática é o critério da verdade, como dizia Marx, não é Mauro? O forte compromisso do Haddad com a austeridade fiscal, uma prática predatória completamente em linha com os juros elevados do Banco Central, em que o Haddad divide com o Galípolo um enorme zelo pelas suas reputações e credibilidade diante do mercado financeiro. É por aí, eu imagino, né, que a gente tem que julgar o Haddad. Eu imagino que para um ser humano comum, um homem normal, comum, né, deva ser extremamente embaraçoso ele ser um heterodoxo, ainda que o Haddad não se diga um marxista, e ter um currículo, né, cuja marca é uma devoção ao arcabouço fiscal. Eu não estou dizendo isso por uma questão moral, né? Eu não faço uma crítica moral ao Haddad. Eu faço uma crítica analítica, em que a medida é a prática governamental. E ela desmente o conteúdo do discurso progressista. Uhum. Então, se a prática prevalece como critério da verdade no julgamento, então é nela, e não na autodeclaração ideológica do ministro presente nas entrevistas,
é que a gente deve buscar a verdade da ação política dele. O Haddad, Mauro, ele não é apenas um dos principais formuladores do atual governo, porque ele é, de fato, a alma da política macroeconômica do governo Lula III. Ele é o executor da política neoliberal que impulsionou essa coalizão com o Centrão, com a direita. O governo Temer e Bolsonaro, eles aprofundaram uma reversão que se iniciou desde o segundo governo Dilma. Temer e Bolsonaro fizeram uma imposição do teto dos gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né, que destruíram os direitos sociais, além, obviamente, da autonomia do Banco Central, da qual você fala quase todos os dias aqui, e o retorno do Lula à presidência, junto com o Haddad no Ministério da Fazenda, marca a continuidade disso. Nós temos a construção de um arcabouço fiscal que em nada interrompe, questiona ou disputa a política macroeconômica que vinha sendo feita pelo governo Temer e Bolsonaro. E mais do que isso, você percebe que o Haddad ele quer ser notabilizado por ser o ministro da austeridade fiscal. Uhum. Ele quer ser o político que vai se notabilizar como um fiador da responsabilidade fiscal. Porque, como você disse, ele fez isso em São Paulo. E ele quer dar continuidade a esse perfil, a essa estrutura do regime macroeconômico dentro do governo federal. É essa imagem que parece que viabiliza o Haddad politicamente com a elite financeira paulista, para onde agora ele vai se candidatar a governador, e que viabiliza, repare bem, dentro da base do PT, que passou 3 anos elaborando ideologicamente justificativas que tornassem palatável ideologicamente, né, o giro à direita do partido. Uhum. E isso vai desde o discurso da falta de correlação de forças favoráveis até o discurso que diz assim, esse arcabouço poderia ser pior se fosse feito pelo Paulo Guedes. Então se conforme, porque nós estamos entregando o menos pior. Tem uma questão que você traz, Denise, que me parece, olha só, eu acho que tem uma questão realmente muito importante que você está trazendo, que é assim, o Haddad está numa campanha de dizer que, no fundo, ele é um desenvolvimentista, e que ele é um desenvolvimentista de mãos atadas pela correlação de força, que é a correlação de força que obrigou a fazer esses recuos todos, não é isso que ele tem dito? Né, que foi por conta da correlação de forças que tiveram que fazer concessões, que por ele tinha um projeto para o país para 20 anos, essa é a conversa dele. Ora, mas ele tinha aplicado o mesmo receituário neoliberal de 2013 a 2016 na Prefeitura de São Paulo. Claro. E ele vai dizer o quê? Que era também correlação de forças lá na Prefeitura de São Paulo? Ou seja, o que dá para entender, e é o que você vai trazer agora, o que você trouxe, o que eu intuí, concluí do que você falou, é que o Haddad não é que ele é um neoliberal por falta de opção, não, ele é um neoliberal por opção. Convicto. Por isso, né? Convicto, né? O que o Haddad vai fazer? O que o Haddad vai fazer? Diante das pressões que o próprio Congresso fazia sobre ele, depois do desastre do teto de gasto do Temer e do Bolsonaro, que impedia os próprios políticos de fazerem uma política mais livre com o seu eleitorado, diante das pressões do Congresso, o Haddad vai trazer, com amplo apoio do PT e da direita, um arcabouço com uma alternativa que é tecnicamente superior ao teto de gasto instituído pelo Temer e pelo Jair Bolsonaro, que é o quê? Uma reconfiguração do mesmo princípio da austeridade fiscal, mas agora com um vernizinho de sofisticação. A engenharia agora é o seguinte, olha, a despesa ela não está congelada, ela pode crescer 2,5% ao ano, mas o objetivo permanece o mesmo. Nós vamos subordinar a política fiscal aos critérios de credibilidade exigidos pelo mercado financeiro. Nós vamos fazer uma subordinação da política fiscal
para estabilizar a dívida pública, né, mesmo que isso seja feito ao custo de restringir a capacidade do Estado de induzir o crescimento e de reduzir as desigualdades. Então, ele anula. Os grilhões da classe trabalhadora estão mantidos. Estão mantidos. A esperança tem teto, e o teto é baixo. O progresso está sufocado. Então, viva o arcabouço fiscal do Haddad. O Haddad se crediciona como um gestor capaz de dar legitimidade progressista para aquilo que permanece alinhado a um ajuste fortemente neoliberal. Então, o que se observa com o teto do Haddad não tem nada a ver com sofisticação, não. Não tem nada a ver com um arcabouço fiscal mais dinâmico, como se quer dizer aí o pessoal da heterodoxo de dentro do PT. O que a gente observa? Que não é a superação do teto de gasto, mas é uma metamorfose desse teto. É a mudança para uma forma menos ostensiva de autoridade, de austeridade, né? de super, na verdade, violência, né? com a população. E por isso ela é justamente mais duradoura, mais convincente para a base petista. As taxas de juros excepcionalmente elevadas que o Banco Central, através do Galípolo, e antes mesmo dele, né, de estratosféricas, né, ela impõe, Mauro, sem saída, uma forte repressão das despesas primárias. São coisas combinadas. A política do Banco Central ela é combinada com o ajuste fiscal. Por quê? Porque, eu vou repetir esse argumento, né? Quando você quer agradar o mercado financeiro, não basta você dizer que você vai praticar uma taxa de juros alta. Isso qualquer governo pode falar, até papagaio. Vou praticar uma taxa de juros altíssima. Não basta isso. Por quê? Porque o gasto financeiro ele precisa ter credibilidade, ele tem que ser crível aos olhos do mercado. Né? Os juros altos eles são uma condição necessária para você atender às reivindicações do mercado financeiro, mas eles não são uma condição suficiente. Para reduzir os riscos da aplicação especulativa em títulos públicos, o Estado tem que provar que ele vai reservar uma fatia dentro do orçamento público para pagar juros. E, para isso, tem que ter meta de contenção de despesas primárias. É isso que o Haddad vai fazer. Ele vai fazer uma meta de superávit primário, ele vai fazer uma meta de contenção de gastos, né? Os gastos só vão crescer na medida do crescimento das receitas, né? E ele tem um teto de crescimento de 2,5%. Ele cerca, né, com uma camisa de força o gasto. Né? E aí, Mauro, eu queria ir além dessa questão técnica, né, de que você precisa fazer ajuste fiscal para poder ter taxas de juros excepcionalmente elevadas, para que elas se tornem aceitáveis pelo mercado financeiro. O arcabouço fiscal, e essa é a parte perversa, tem alvos políticos muito claros que a gente precisa destrinchar para dizer o que foram os danos desse arcabouço fiscal. Quero saber. O alvo político é provocar a retração econômica. Dito assim, parece óbvio, né? É claro, né? A Denise está chovendo molhada. É claro que o arcabouço fiscal, ao conter os gastos públicos, vai provocar uma retração da economia. Mas aqui há uma dimensão, Mauro, que é pouco mencionada. E que eu sempre chamo atenção para ela e vou voltar a chamar atenção novamente. Né? Essa retração econômica que o corte de gastos proporciona, né, e que isso a gente aprende lá nos cursos de economia, mantém a economia brasileira no subdesenvolvimento. E isso, claro, se o Estado não investe, porque não tem espaço orçamentário para isso, o Haddad está evitando que o Brasil surja como uma potência regional que pode desafiar a hegemonia americana, a hegemonia estadunidense. Então, o Brasil permanece na condição de colônia que não vai competir com o centro, que não vai ameaçar, que mantém intocado o domínio e a influência dos Estados Unidos no Brasil. Quer dizer, a presença do Haddad no Ministério da Fazenda é um conforto para os Estados Unidos. É uma estratégia
Mauro, geopolítica. Uhum. Não é mera questão fiscal, não. É uma estratégia geopolítica. E ela se combina com a política externa do governo Lula, que é super ambígua. Só para dar um exemplo, a posição altiva do Lula diante do tarifaço do Trump, ela não durou muito, ela foi passageira. Em seguida, houve o aprofundamento da abertura comercial, em que o acordo Mercosul-União Europeia é um mau exemplo. Ali, nesse acordo, né, que muitas vezes foi discutido aqui no seu programa, está encomendado o aprofundamento da desindustrialização e a crescente dependência de atividades extrativas e agropecuárias. Aquilo que você diz, o fazendão, está encomendado. E isso casa perfeitamente com o achatamento do Estado provocado pela política fiscal, que aprofunda o nosso subdesenvolvimento. Isso sem falar, evidentemente, na política externa, frouxa na retórica de apoio a Gaza, né, sem ações concretas diante de um genocídio, que é uma coisa absolutamente escandalosa no século XXI, e que o Brasil se omitiu. Sem falar, claro, na recusa feita à aceitação da Venezuela nos BRICS, um apoio tímido do governo ao Maduro, que acabou sendo decapitado, e a vergonhosa e inaceitável omissão de socorro a Cuba, que passa por um cerco mortal, um cerco trágico, devastador. Né? Então, o arcabouço fiscal, Mauro, ele é o enterro do progresso do lado econômico. É um retrato da nossa falta de soberania produtiva e tecnológica, que faz elo, né, com a política externa e que faz de nós atores apagados, atores subalternos no cenário do continente americano. Tem um casamento aí que eu gostaria muito de chamar a atenção. Denise, eu estou chocado. Estou chocado. Nunca tinha pensado nisso e acho que é uma revelação, uma análise tua verdadeiramente que muda muito a maneira de enxergar a gestão da Haddad e o próprio governo Lula. Essa ideia de que é uma gestão feita sob medida para sinalizar aos Estados Unidos, nós não somos uma ameaça e nós estamos acomodados a essa posição subalterna ao império, no império, eu achei impressionante. Porque a ausência da intervenção estatal é o aprofundamento do nosso subdesenvolvimento, o que é muito conveniente para o domínio imperial na América Latina, porque nós somos o único país com a grandeza territorial, de recursos naturais, de força de trabalho, né, de terras raras, de minérios, de alimentos. Né? Nós somos o único país que poderia fazer essa frente. Né? E o arcabouço fiscal enterra isso. O arcabouço fiscal, Mauro, eu quero falar do segundo alvo político. E eu não sei como é que eu me descuidei disso, mas o meu celular está descarregando. Eu vou carregar ele aqui rapidinho, enquanto a gente está aqui no ar. Desculpa. Sem problema. Se quiser sair um minutinho. Não. Conseguiu? Dá para me ouvir direito? Melhor ainda. Já resolveu? Melhor ainda. Sim. Está resolvido. Então, o arcabouço fiscal ele tem um segundo alvo estratégico, um segundo alvo político estratégico. Né? O corte de gastos que ele impõe, ele reduz, como se sabe, e deteriora a oferta pública de bens e serviços que são ofertados para a população. Então, ele abre uma avenida para as privatizações, para as PPPs. O arcabouço fiscal é um regime fiscal privatizante. O Haddad, não adianta se esconder, ele é um poderoso arquiteto das privatizações no país. Nós não podemos olhar só para o BNDES. O Ministério da Fazenda é a mola propulsora das PPPs, das privatizações. Sem a demolição do Estado, que o arcabouço provoca, o arcabouço do Haddad, não seria possível fazer o maior programa de privatização do século XX e do século XXI. Privatizar rodovias, portos, aeroportos, energia, saneamento, infraestrutura urbana, logística, saúde, educação, presídios. A lista é enorme. Ora, para você fazer isso, você tem que tirar o Estado da jogada.
tirar a intervenção estatal, porque você não dá recursos a esse Estado para ele intervir nesse conjunto, né, de frentes que o PT tanto prometeu que ia intervir e que agora ele responde: não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para isso, se conforme, tá? Então, Mauro, houve uma transferência massiva para o setor privado de toda a infraestrutura que era estatal e que o Estado deixou de investir e abandonou. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa sobre esse ponto, sem querer te interromper, mas já interrompendo. Sim. O PT, e aí é o PT inteiro, da direita à esquerda do PT, alega que o programa, o PPI, ou as PPPs e as concessões não são privatização, é diferente de privatização. Que consideração você faz em relação a essa defesa que eles fazem agora, né? No passado eles diziam que era privatização. Claro, mas isso é uma maquiagem, né? Porque, embora não exista uma transferência de uma infraestrutura que é pública para o setor privado, né, durante esse período em que está concedido, o setor privado tem total soberania sobre essa área pública que foi dada a ele, total soberania, né? O Estado tem uma capacidade de regulação ínfima sobre ela, né? Os lobbies atuam dentro das agências reguladoras e essas concessões, elas funcionam como privatização. Perfeito. Elas têm o caráter de privatização, porque quem vai dizer os preços vão ser essas empresas que vão assumir essas concessões, elas vão apresentar planilhas de custos que o Estado vai aprovar, porque o esquema é esse, o esquema é transferência massiva do que era público para a esfera privada. E não importa, né, qual é a figura jurídica que você usa isso, porque, na verdade, você está dando para o setor privado explorar aquilo. E ele vai passar um período longuíssimo, né, que vai virar uma sesmaria. Vai passar 30. Era 35 anos no Fernando Henrique e agora o ministro dos Negócios Extraordinários, o delegado Alexandre Silveira, está renovando por mais 35, 70 anos, Denise, 70 anos. Eterniza. Então, do ponto de vista prático, objetivamente, como diz o Milton Temer, objetivamente, é tudo privado, né? Então, e agora, né, Mauro, o que é dramático, né? Essa não reversão das privatizações, agora entrando na questão das empresas que foram privatizadas, porque o que caracterizou o governo Lula? A privatização da infraestrutura. Enquanto Fernando Henrique privatizou empresas estratégicas para o Brasil, o Lula privatizou toda a infraestrutura ao ponto de não sobrar nada. Não sobrou nada. Estradas, portos, aeroportos, né? Não sobrou nada para público nessa história toda, né? Mas o que o Lula fez? Ele prometeu reverter privatizações de empresas que são absolutamente estratégicas, e como a gente está vendo agora, né, partes fundamentais da Petrobras, que foram privatizadas, como a BR Distribuidora, está fazendo uma enorme falta nessa crise do petróleo, né? A Eletrobras, a privatização da Eletrobras, está se vendo agora o imenso dano que se faz num momento desses, e que isso vai durar, vai arrastar muito tempo, porque, como você está vendo, o povo está todo acompanhando, né, a guerra assumiu uma outra dimensão. A partir do momento em que os bombardeios estão sendo feitos em cima da infraestrutura, as plantas de gás e de petróleo, né, o conserto disso, a reversão desse estrago que está sendo feito no Oriente Médio, não vai durar menos de 7 anos. O Qatar já disse, olha, a nossa planta de gás, que é importantíssima, é a maior planta de gás que existe, e que abastece a Europa, abastece Coreia do Sul, Japão, abastece Singapura, Taiwan, que fez disparar os preços, né? Isso não vai reverter em menos de 7 anos. E aí o que acontece? Nós não temos um Estado capaz de intervir em nossa defesa, em defesa dos cidadãos brasileiros, porque privatizou tudo. Privatizou tudo e não tem nenhuma perspectiva de, como você diz, o Estado está estudando como faz, porque tem um complexo aí, um cipoal de normas. Desculpa, por quê? Porque essas empresas, elas querem justamente lucrar agora. Como é que o Estado vai tirar da mão delas?
A margem de lucro delas vai ficar alta justamente agora. Essas empresas, elas querem ganhar na crise. Então, vai ter uma queda de braço entre essas empresas concessionárias e o Estado para não reverter a privatização. E isso é uma guerra de titãs, tá? Uma parte importante dessas empresas são estrangeiras. Vai entrar aí o governo Trump dizendo, olha só, não mexa com as minhas empresas multinacionais que estão aí e que fizeram parte da privatização. Não mexa com as empresas canadenses, chinesas que... Então, tá, é uma situação aberrativa. E isso, Mauro, desculpa, o arcabouço fiscal é o arquiteto, sob a gestão do Haddad, de uma avenida de privatizações a partir do momento em que ele retirou do Estado a capacidade de gastar e de investir nessas áreas que são absolutamente estratégicas para o desenvolvimento e para o bem-estar da ampla maioria da população. O Haddad é um arquiteto das privatizações. Não vamos olhar para o BNDES, não. Isso está dentro do Ministério da Fazenda. Né? E aí eu quero falar de um terceiro alvo político do arcabouço fiscal, né? E que isso eu acho assim, absolutamente vital para a base política do lulismo. Né? O arcabouço fiscal ele tem um terceiro alvo político disfarçado, que é o seguinte: ao cortar os gastos, ele desacelera a economia. Então, ele mantém o nível de emprego reprimido, ele mantém os salários reprimidos. E isso, né, combinado com a flexibilização devastadora do mercado de trabalho, que veio com a reforma trabalhista e que não foi revertida, cumpre um alvo político que é importantíssimo. Você vai minar a capacidade da classe trabalhadora de participar mais ativamente do PIB, de se apropriar da riqueza que é produzida nesse país, para que aumente a fatia do lucro. Né? Então, o PT e o arcabouço fiscal, eles são também arquitetos da desigualdade social. Eles querem enxugar gelo, concedendo Bolsa Família, concedendo BPC, entendeu? Mas essa arquitetura da desigualdade social, ela já foi montada muito antes, certo? Você pode agora entrar com políticas sociais compensatórias, paliativas, que aliviam a pobreza, né? O Haddad quer ser conhecido como o cara que fez o arcabouço fiscal, mas fez simultaneamente políticas de alívio à pobreza. O que acontece que é como enxugar gelo, né? Porque elas não vão na raiz do problema da desigualdade funcional da renda, que é a distância enorme entre trabalhadores e donos do capital, que é a distância entre renda de salários e de lucros. Por quê? Porque a recessão que o arcabouço fiscal provoca, a desaceleração da economia que o trabalhador provoca, que o trabalhador recebe, né, na forma de nível de empregos que poderiam ser muito maiores e salários maiores, né, impede, né, que a gente reverta uma desigualdade secular no país. Sim. Ele é também o arquiteto da desigualdade, é arquiteto da privatização, é arquiteto do subdesenvolvimento e agora arquiteto da desigualdade social. Mas eu não paro por aí, eu quero chamar a atenção de um quarto alvo político do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal tem alvos políticos, né? O alvo econômico dele é o menos, digamos, é o mais destacado na maior parte das análises, mas, no meu ver, é secundário perto desses, né? Que é o seguinte: ao minar o mercado de trabalho com um crescimento muito menor do que poderia potencialmente ser, porque nós podíamos estar crescendo como cresce a Índia, nós poderíamos estar crescendo como a China, nós poderíamos estar crescendo com países emergentes que estão ultrapassando, né, essa política neoliberal que foi abandonada por muitos países, né? Essa política neoliberal, praticamente, como diz o Paulo Nogueira Batista, só existe aqui no Brasil. Né? A gente está muito atrasado nessa percepção do que é uma política fiscal de verdade. A quebra da capacidade de resistência da classe trabalhadora que vem com o baixo crescimento econômico. Esse crescimento pífio de 2,3%. Ele cria ele freia as lutas, ele freia as organizações das classes, das classes populares e dos movimentos sociais. Ele freia as revoltas, porque os trabalhadores eles ficam desalentados
por trabalhos precários, eles ficam desanimados diante de uma falta de perspectiva de futuro, né? Eles se desorganizam, isso desmobiliza os sindicatos, né? E acaba provocando um alto nível de exploração. Uhum. Então, o arcabouço, ele tem ainda, desculpa eu falar de tantas coisas que o pessoal falou assim, a Denise também me deixa triste. Eu tenho que dividir essa tristeza com vocês, porque... Essa angústia, né? A angústia de ver que vai ser um cara festejado, que vai ser candidato a governador de São Paulo, com ampla participação do PT nessa entusiasmada torcida, e da esquerda também. Mas o arcabouço fiscal ele tem várias consequências e que são tão ou mais danosas, que é o quê? Que é a incompatibilidade entre esse regime macroeconômico e o investimento público. Né? Investimento público, Mauro, isso é uma coisa seríssima, né? Sob o arcabouço, o investimento do Brasil, eu tenho que falar esses números, porque eles são dramáticos. Eles ficam comprimidos com o crescimento dos gastos obrigatórios e o limite fiscal de 2,5%. Então, a gente sabe que o arcabouço fiscal, e o Davi da Caixa disse isso muitas vezes, né? O Davi da Caixa tem uma interpretação genial da falta de consistência dessa concepção, que não foi nada genial, foi uma concepção muito precária, né? Porque o arcabouço fiscal ele limita o gasto em 2,5%, mas as despesas obrigatórias com saúde e educação, principalmente, elas vão crescendo de acordo com o crescimento da receita, e isso vai provocando um achatamento dos outros gastos, principalmente um achatamento da taxa de investimento. Então, qual é o resultado disso do ponto de vista pragmático? Né? A gente tem uma taxa de investimento no Brasil que é inferior a 17% do PIB, ela é de 16,8%. E a gente sabe, Mauro, por exemplos econométricos, por experiências estatísticas com demais países, a gente sabe que para o país se industrializar ou se reindustrializar, nós precisamos de uma taxa de investimento que seja superior a 25%. Os países que conseguiram 25%, isso é empírico, isso é macroeconométrico. Os países que conseguiram se industrializar fizeram uma taxa de investimento superior a 25% do PIB. E o máximo que nós conseguimos de taxa de investimento no século XXI, onde os governos petistas têm 18 anos de gestão da economia brasileira, o máximo que nós conseguimos foi, entre 2010 e 2013, a nossa taxa de investimento fica entre 20% e 21% do PIB. Foi a mais alta que nós conseguimos. Então, aquém de uma taxa de investimento que produza um resultado que é a reindustrialização. E o governo Lula III é um retrocesso em vários indicadores, mas no indicador do investimento, ele é absolutamente dramático, porque a nossa taxa de investimento, para você ter uma ideia, né, quando você vai destrinchar, a nossa taxa de investimento foi 16,8%, mas o investimento público, o investimento do governo federal, Mauro, pasme, é de 0,4% do PIB em 2025. Nossa Senhora! Quase zero, você entende? Esse é o arcabouço fiscal do Haddad. Essa é a mediocridade. Mediocridade é uma palavra simples, muito pouco para definir o que é isso. Uma taxa de investimento federal de 0,4% do PIB, como foi em 2025, é inacreditável. É inacreditável, né? Enquanto isso, a China tem uma taxa de investimento agregada de 43% do PIB, a Índia de 33%, a Coreia do Sul 31%. O que a gente quer como resultado disso? Eu não estou exagerando quando eu digo que é um subdesenvolvimento planejado para ser uma política subalterna, submissa à gestão que os Estados Unidos fazem da América Latina. É para não surgir aqui uma potência tecnológica e econômica e faça qualquer desafio ao centro, né? Esse baixo investimento gera um crescimento também pequeno, não adianta fazer festa, também vou falar disso, um crescimento de 2,3% é um crescimento muito baixo, né? Ele gera uma capacidade produtiva muito estreita, porque desindustrializa o país,
e incorpora cada vez mais o agronegócio para dentro do PIB, né? As tecnologias avançadas não conseguem ser apropriadas pela economia brasileira, não conseguem se incorporar na economia brasileira. Há uma baixa geração de progresso técnico e, por consequência, Mauro, uma reduzidíssima produtividade. A nossa distância entre o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil e a Europa, em termos de hiato tecnológico, só faz se aprofundar ao ponto da não reversão. Você tem uma situação seguinte, assim como não tem mais reversão com relação às questões ambientais, né, só os otimistas que acham que ainda tem alguma possibilidade, eu não tenho, sinceramente, eu sou uma pessimista, eu acho que a gente está caminhando para o desastre ambiental, que a humanidade vai realmente promover a sua própria autodestruição. Eu também acho que não é mais reversível esse hiato tecnológico entre nós e os países centrais, esse hiato do subdesenvolvimento, porque toda essa arquitetura de política macroeconômica impede uma virada de chave para o desenvolvimento. Uhum. Você está subordinando o futuro a uma austeridade fiscal, que é o que o Haddad, o Fernando Haddad, quer levar como prêmio, né? Ele quer ser visto pela história, né, como o cara que foi responsável, que foi austero, né, e fazer disso a sua plataforma política. Mas ele, na verdade, ele ajudou o Brasil a permanecer na condição de colônia de exploração. E os governos que nós elegemos durante esse tempo, no século XXI, eles não estão à altura do desenvolvimento, à altura dos desafios que nós enfrentamos aqui, tanto no fronte externo quanto no fronte interno. Né? Porque, Mauro, nenhum país se industrializou, se desenvolveu, né, usando restrições fiscais. Isso não existe na história. Não há paralelo na história. Né? O Elias Jabbour estava outro dia dando uma entrevista e contando isso, se contrapondo ao Haddad. Não existe paralelo na história de uma nação que tenha se desenvolvido sem se endividar, né? Sem fazer uma política fiscal agressiva de entrada do Estado, gastando. O Estado precisa dessa autonomia para gastar, para coordenar políticas industriais, tecnológicas, regionais. O Estado precisa botar muito dinheiro na economia, muito. Né? E exatamente o oposto do que faz essa austeridade fiscal do Haddad. Né? O Haddad, ele foi um gestor contábil, fez continhas, como eu disse outro dia aqui, né? De receitinha, de despesinha. Ele é incapaz de agir na direção do desenvolvimento, num fronte contracíclico, né? E de atender às amplas necessidades de desenvolvimento e de combate à desigualdade social. Vamos acabar com esse misticismo de dizer que a gestão petista combateu a pobreza. Isso é uma piada, né? Porque um governo que pratica uma taxa de juros de 15% ao ano, como pratica o Banco Central brasileiro, que é totalmente preenchido na sua burocracia por indicações do próprio partido. O Haddad é uma indicação do Lula, o Copom é majoritariamente uma indicação do PT. Não dá para... Não, sua informação está errada, desculpa. Sua informação está errada. O Copom não é majoritariamente indicação do PT. É integralmente. O Copom é todo indicação do PT. Hoje agora são já 7. É integralmente. Porque os 2 que eram do Bolsonaro saíram, acabou o mandato deles. Hoje acabou, tem 7 só. Obrigada por me atualizar. É incrível, meu, incrível. Por me atualizar e me ajudar a ter mais raiva, porque a última redução de 0,25%, que se você quiser discutir a gente faz, é um vexame. Né? É um vexame, ela não significa absolutamente nada. Ela e coisa nenhuma dá no mesmo. Né? Ela não vai mover o ritmo da economia. Ela vai só dizer para a elite financeira, olha, nós estamos aqui para assegurar a rentabilidade do capital financeiro, o prêmio que nós vamos dar ao capital financeiro está assegurado, né? Olha, veja bem, até os comentaristas do mercado financeiro se surpreenderam, acharam que o Banco Central foi conservador além da conta, porque dava para reduzir 0,5% e eles estavam esperando por isso. Né? E, no entanto, o Galípolo foi lá e botou só 0,25%. Né? Eles falaram assim, Mauro, abertamente, olha, a economia ela já está desacelerando.
ela já está. O que vocês queriam, vocês já alcançaram. Desde setembro de 2024, né, praticando uma taxa de juros reais em crescimento e elevadíssima, né, a economia já entrou em desaceleração desde o segundo semestre do ano passado. Não precisa continuar, não, né, porque nós já conseguimos o que nós queríamos, que é desacelerar a economia, provocar o rebaixamento dos salários, aumentar as margens de lucro, né, e combater uma suposta inflação que eles acham que é uma inflação de demanda e que, portanto, vai preservar a taxa de retorno dos ativos financeiros do portfólio deles, certo? Então, Mauro, o arcabouço fiscal, ele contratou uma taxa de crescimento média de 2,9%, quase 3%. E isso é uma festa no PT. Mas, desculpa, eu vou colocar água nesse feijão aí, eu vou furar esse balão. Por quê? Porque esse crescimento de 2,9%, que é a média da taxa de crescimento de 2023, 2024, 2025, que foi 2,9% em 2023, 3,4% em 2024, e agora, 2,9% em 2023, 3,4% em 2024. Eu já até decorei essas coisas assim. E agora, 2,3% em 2025, dá uma taxa média de 2,9%, que, Mauro, olha só que coincidência terrível para o Haddad. É exatamente a taxa média de crescimento do Paulo Guedes. Exatamente. Bateu a conta exata, né? Se você tirar o ano da pandemia e deixar só os 3 anos, você tirar 2020 e tirar a média de crescimento do Paulo Guedes, vai dar 2,9%. Então, ele não vai fazer inveja nenhuma ao Paulo Guedes. O Haddad deixa uma economia para trás em desaceleração num momento de crise do petróleo, que pode ser gravíssimo, que a gente não sabe por quanto tempo vai durar, e que vai, portanto, aprofundar essa crise, né? Ele deixa um PIB que foi desacelerando ao longo do ano de 2025 de forma preocupante, porque a economia, no terceiro trimestre, cresceu 0,1%, e no quarto trimestre cresceu 0,1% de novo, ou seja, o país está parado no segundo semestre de 2025. E para 2026, o Banco Central estima que o crescimento vai ser de só 1,6%, no ano eleitoral. Está contratado o desastre. Olha, eu acho, né, que tudo isso joga muita água no moinho do Flávio Bolsonaro. Sim. Muito, né? Mas, Mauro, como você já chamou a atenção aqui, eu vou corroborar com as suas ideias, que são corretas, é uma análise sofisticada e profunda. Além desse PIB estar em desaceleração e de ser baixo, porque é um PIB de 2,3%, ele espelha o retrocesso da estrutura produtiva brasileira. O subdesenvolvimento é a cara do arcabouço fiscal, né? Por quê? Porque, como o Estado não investe, né, como o investimento federal é quase zero, o que prospera? Prospera os setores aqui dentro que são ativados pela demanda externa. Prospera aqui dentro o agronegócio que é ativado, né, por um eixo dinâmico que está fora da economia brasileira. Porque o que está aqui dentro não cresce grama, você entende? Então, o agronegócio cresce, assim, numa hipertrofia de crescimento de quase 12%. Né? Enquanto a indústria definha, é absolutamente preocupante. A indústria cresce 1,4%, mas isso também é uma maquiagem, porque, na verdade, a indústria que realmente interessa, que é a indústria de transformação, teve um crescimento negativo de menos 0,2%. A indústria que cresce é a indústria extrativista, né? Que é a indústria do fazendão. Ligada aos recursos naturais, que faz pouca elaboração do produto que ela extrai. É como se os nossos produtos fossem exportados quase com a terra que saiu do solo, junto, de tão pouco que é a complexidade de extração e de produção final dessa indústria. Ora, Mauro, diga. Não, termina a conclusão, que eu queria mudar de assunto, mas termina, por favor. Mauro, é só para dizer o seguinte, nós estamos andando na direção oposta de todos os países que estão tentando sobreviver a essa onda neoliberal que foi dos 40 anos que passaram e que se programaram, né, para superar isso, superar a financiarização, né, construir um futuro para o seu
para os seus cidadãos, que é a Coreia do Sul, é a China, né? Onde a produtividade industrial dobrou, Mauro, né? Nesse mesmo período, enquanto que a nossa produtividade andou para trás, caiu 23%. Teve anos no Brasil da nossa taxa de produtividade ser negativa. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Como é que você pode, num país desse, num país imenso, num gigante econômico como esse, ter uma taxa de crescimento da produtividade negativa? Isso é um vexame, né? Então, nós temos que discutir, nós temos que criticar por dentro esse modelo de crescimento, que, na verdade, é um modelo de subdesenvolvimento, é um modelo antidesenvolvimento, é um modelo que não traz nenhum rumo para o país, né? E que foi, nesses últimos 3 anos, conduzido pelo ministro Haddad, com seus 3 anos de decadência. É assim que eu vejo. Porque o que é que se entrega aqui, né? Se entrega uma política de subalternidade porque não tem soberania produtiva. Se entrega uma política de subserviência porque nós praticamos a mais elevada taxa de juros reais do mundo. Uhum. O que adianta você dizer que o desemprego caiu, se esse desemprego é um desemprego precário, se esse desemprego não traz estabilidade real nenhuma para os trabalhadores, se esse desemprego está, sobretudo, no setor de serviços, que é um setor paupérrimo em termos de tecnologia, e que é riquíssimo na informalidade, né? É hipertrofiado na sua informalidade, né? E que tem um número de pessoas ocupadas que cresce, quer dizer, mas na informalidade você traz uma taxa básica de desocupação, mas você indica para a classe trabalhadora que ela continua sem proteção social, sem carteira assinada, sem férias, sem 13º. O avanço é o avanço da plataformização do trabalho, da pejotização. O que adianta falar que nós temos uma baixa taxa de desocupação se esses empregos são empregos de 1 a 1,5 salários mínimos, enquanto nós estamos eliminando empregos de 1,5 a 10 salários mínimos, ou seja, nós estamos eliminando os melhores empregos. Uhum. Então, há um dado, Mauro, que eu acho que nunca foi falado, mas que é um dado gravíssimo. Há um contingente de pessoas na sociedade brasileira, Mauro, que se chama os nem-nem. Acho que as pessoas já ouviram falar disso, né? Nem estudam e nem trabalham, né? Que são jovens, normalmente entre 15 e 29 anos, que estão desvinculados do mercado de trabalho e do sistema educacional. Esses nem-nem, eles não entram na estatística direta da taxa de desemprego, quando eles não procuram trabalho, né? Uhum. O que pode levar a uma subestimação, a uma maquiagem dessa taxa de desocupação baixa que é apresentada pelo governo Lula, né? Então, a taxa de desemprego de 5,4%, que é a mais baixa da história, né, ela isoladamente ela não captura a exclusão produtiva de jovens, né? Essa juventude invisível, essa juventude que não tem expectativa de futuro. Então, a possibilidade de você ter essa juventude capturada pela extrema-direita é altíssima. É altíssima. Nós temos de 10,5 milhões a 11 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que estão nessa condição. Uhum. Isso corresponde, Mauro, a 24% dos jovens brasileiros. Essa concentração de jovens está na faixa de baixa renda, né? Tem uma relação direta com a evasão escolar, com a falta de oportunidades. Não é um fenômeno conjuntural, é um fenômeno estrutural que não foi enfrentado, pelo contrário, ele foi estimulado, ele foi catapultado, certo? Pelo arcabouço fiscal, nessa ânsia de você fazer contenção de gastos para atender, né, as prerrogativas, as exigências que o mercado financeiro impõe. Eu considero a gestão Haddad, que é tão festejada por causa da reforma tributária, e que mesmo essa reforma tributária não é um colosso, como se apregoa, né? Porque preservou o núcleo regressivo do sistema tributário brasileiro, não enfrentou a tributação sobre patrimônio e riqueza, né? Acho que você já entrevistou outras pessoas para dizerem isso, Uhum. Não enfrentou, deixou intacta a estrutura de tributação sobre a renda e o patrimônio, só constata que é uma vitrine muito frágil diante de todos esses processos econômicos que eu acabei de falar agora, que são processos estruturais e que deixaram trilhas na economia brasileira que foram
acentuadas, aprofundadas pela gestão petista do Lula 3. É isso, Mauro. Se você me deixar falar, desculpa, eu acho que eu estou falando... Não, eu tenho... vamos virar a página. Quero falar do tema internacional um pouquinho contigo, pelo menos, mas antes, deixa eu ler aqui superchats. O pessoal pediu para colocar, que tem tudo a ver com a tua apresentação também, que me parece ser um tema crucial, né, nessa jornada que Haddad e Lula fizeram, que é a diferença completa entre o que foram as promessas de campanha e o que tem sido o governo Lula, né? Eu elenquei hoje as 10 que eu considerei as 10 principais promessas de campanha de Lula em 2022. Fim do teto de gastos, reestatização da Eletrobras, reestatização da BR Distribuidora e das refinarias, fim das privatizações, revogação da contra-reforma trabalhista de Temer, fim da autonomia do Banco Central e das taxas de juros escorchantes, proteção ao meio ambiente e reforma agrária, construção de 100 institutos federais, valorização dos professores e trabalhadores da educação, retomada da política de valorização do salário mínimo. Denise, nenhuma das 10 principais promessas de campanha de Lula foi cumprida, e a explicação para isso você acabou de dar com a sua brilhante exposição. É por conta da opção que o governo fez por adotar um neoliberalismo radical na gestão da economia, da política econômica e da economia política, né? É assim que eu interpreto, Mauro. A opção do governo Lula, a opção de classe que ele fez, repare bem, foi conduzir a sua gestão para a direita, né? Transformar o PT num partido de centro-direita, anular a sua militância, que era mais combativa, criar discursos ideológicos de construção dentro da sua base política para justificar isso. Como eu falei para você, a justificativa é o seguinte: olha, com o Paulo Guedes podia ser pior, esse arcabouço podia ser pior do que está sendo. Com o Galípolo é nosso, ele vai baixar a taxa de juros assim que der, né? Essa coisa de você dizer não temos correlação de forças, como se fosse uma correlação estática para sempre, em que você passa 4 anos e não consegue mover. Então, desculpa, é muita incompetência política. Sim, né? Sim. Você dizer que não tem correlação de forças do primeiro dia até dezembro de 2026 é muita incompetência política dentro do Congresso. E a gente sabe, Mauro, que quando o governo quis colocar pautas que realmente interessavam a classe trabalhadora, o Congresso aprovou. O Congresso aprovou. Né? Então, mais uma vez, o governo se colocou numa situação de alto risco para 2026, né? Alto risco, uma situação altamente conflitiva com a sua base popular, a base popular que tem salários bastante baixos, de até 2 salários mínimos, né? Se colocou numa situação muito frágil, porque como justificar essas coisas? Não tem como enganar, os resultados estão batendo na porta, né? E eu acho que está contratado aí, né, um ano de campanha a favor do Flávio Bolsonaro, porque o que está dizendo o nosso futuro ministro da Fazenda, que você falou aqui em minúcias? Ele vai falar que tem que fazer contingenciamento de receitas, que tem que fazer reforma da Previdência, que tem que cortar gastos sociais, Bolsa Família, né? Tem que cortar BPC, tem que refazer a política de salário mínimo, porque isso está aumentando demais os gastos, as despesas obrigatórias. Quem é que vai ser seduzido por esse conjunto de propostas que vão ser feitas durante a campanha eleitoral? Porque esses caras vão verbalizar. Vai chegar uma hora que a direita vai usar isso contra a esquerda. Olha, o cara está verbalizando isso, está avisando. Eu vou ler uma série de comentários e perguntas, e aí você seleciona quais que você vai querer responder. O Soucil diz assim: normalização do lobby igual a desmoralização das instituições, igual a abertura de espaço para o fascismo. A culpa da volta do fascismo é do social-liberalismo. O Neilton Ferreira Júnior diz: caro Mauro, se 34% da base petista se considera de direita, segundo o Datafolha de 2025, o governo não é coerente na sua virada à direita. O Carlos pedindo para chamar o Orlando Calheiros, legal, boa dica.
O Soucil dizendo: ninguém fala da dívida pública quando se trata dos custos financeiros. Quando os rentistas vão pagar o que nos devem? Margarete Gonzato por aqui, com seu pingo todo dia, chega aqui, mais um e mais um. O Antônio Cajuela diz: bravíssima Denise Gentil, suas análises são um soco no estômago dos neoliberais que atuam no governo Lula. O Admilson Pacheco: Denise, por favor, fale sobre os aditivos nos contratos, ou seja, o Estado continua jorrando dinheiro público para o equilíbrio contratual, lucro garantido para o ente privado com apoio estatal. Daniel, camarada Daniel Kenzo, muito bem-vindo. Muito importante ouvir as análises da professora Denise Gentil. Valeu, Manhã Brasil. Érica Carmo, grande Denise, bom dia, Mauro, também me sinto angustiada. O Gabriel dos Anjos diz assim: Denise, a economista Laura Carvalho, parênteses, a economia Laura Carvalho foi de esquerda, hoje ela é uma diretora da Open Society, aqui no Brasil. Open Society é a organização sustentada pelo Guilherme Soros. A economista Laura Carvalho citou de maneira elogiosa, num artigo que escreveu, e dizendo que o Lula, o Haddad, né, citou o Haddad de maneira elogiosa, dizendo que o Lula combinou expansão de gasto social, reforma tributária e equilíbrio fiscal para garantir soberania popular. O Wagner Andrade: que bomba foi essa que a Denise falou? Abraços. Eu já nem sei, porque foram várias bombas que ela falou, já nem sei a qual delas você se refere. Maria Aparecida Arruda: a incrível clareza da economista brasileira Denise Gentil. O Carlos, de novo, Carlos César, o apelido do Haddad no MEC era Sidão, de Aparecido, de tão inflado que é o eco dele. O Michel Lobby diz: Lula só coloca playboy como ministro da Fazenda. São esses os comentários. Você quer responder a alguma das questões colocadas, Denise? Eu quero sim, Mauro. Eu acho que vou pegar duas aqui, que eu achei... Bom, eu gostaria de responder a todas, né? Eu queria ter, inclusive, capacidade de poder fazer isso de forma sintética e profunda, mas, dado o nosso limite, eu não sei se a gente está com o tempo apertado, eu vou escolher aqui um pouquinho. Né? Eu vou escolher rapidamente a dívida pública, tá, Mauro? Que eu acho que, de novo, como o nosso não, que nunca foi nosso, o do mercado financeiro, o ministro Haddad está saindo, né? Eu acho que vale a pena a gente falar de mais um indicador fiscal, que é o indicador da dívida pública. De fato, a dívida pública subiu, Mauro, de 72% em 2022 para 79% do PIB agora em 2025. Né? Houve um crescimento relevante do endividamento, mas esse crescimento relevante do endividamento foi comandado por juros. Por juros, foi a taxa Selic, a patamares muito altos, que definiu esse crescimento. Né? Então, por questões do regime monetário do Banco Central e, sobretudo, da alta participação de títulos pós-fixados, que são os títulos indexados à Selic, certo? Eu posso estar enganada, mas cerca de 60% da dívida pública é composta de títulos, Mauro, LFTs, ou seja, aqueles títulos pós-fixados, atrelados à Selic, né? E eu quero dizer 60%, porque eu estou somando pós-fixados com as operações compromissadas. Né? Perfeito. São as operações que fazem o controle da liquidez no sistema interbancário e que definem o patamar da taxa de juros. Então, a maior parcela da dívida federal, ela está ligada à política monetária do Banco Central. Mais da metade da dívida reage diretamente à taxa de juros de curto prazo do Copom. Né? Então, repara bem, o Haddad, ele fica na Fazenda fazendo uma dobradinha com o Banco Central, porque a maior dívida ela não decorre da expansão fiscal, porque o Haddad se esforça para entregar um resultado primário perto de 0% do PIB, ou então um superávit de 0,25%, achatando completamente os investimentos, né? Achatando obras públicas, não tem nenhuma base num plano de desenvolvimento econômico. Isso é um vexame. Como é que um governo termina 4 anos sem um plano de desenvolvimento econômico? Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe.
um ministro da Fazenda que vai abandonar o cargo numa economia deprimida, né? Sem ter executado um plano de desenvolvimento econômico, sem ter tido uma meta de crescimento industrial, uma meta de incorporação de tecnologia, sem ter tido uma meta de redução da taxa de reprimarização da economia, sem ter tido uma meta de saúde, uma meta de educação, uma meta de saneamento básico, meta nenhuma, né? Uhum. É assim que ele vai deixar. Então, não adianta você encontrar melhora do resultado primário, como quer a Laura Carvalho, né, dizendo que ele combinou reforma tributária com gasto social, se você é um zero em termos de desenvolvimento econômico. Tá? Zero. Porque esse gasto social que o governo realiza é um gasto de gestão da pobreza, é um gasto de alívio da pobreza, mas não retira a população da pobreza, da desigualdade, não retira, apenas contemporiza, né? É paliativo. Então, que resultado é esse? Mesmo a reforma tributária, que tudo bem, foi uma reforma que desburocratizou lá, que passou a tributar menos o consumo, né? E alguma coisa em termos de renda, mas não tocou no patrimônio, não tocou na grande elite brasileira, está lá, né? Impávida, não ampliou a capacidade produtiva do país, ao contrário, reforçou uma dinâmica financeirizante da economia, reforçou a elite financeira. Tá? Uhum. A dívida pública, portanto, ela é uma dívida estéril para a população brasileira. Ela cresceu todos esses pontos percentuais aí que eu mostrei para você, né? Saltou 7 pontos percentuais para nada, né? Para alimentar os bolsos dos parasitas brasileiros. Não tem nada a ver com uma capacidade produtiva que vai gerar uma melhor condição de vida para a classe trabalhadora. Zero, é estéril. Então, Mauro, é um desastre, né, do meu ponto de vista como economista que enxerga o que é o desenvolvimento econômico, né?